Olá amigo, olá amiga, hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro, estamos chegando no final do ano. Nós estamos terminando aqui o estudo da semana, que nós falamos sobre Jesus, o seu sacrifício por nós. E o nosso verso de meditação da semana foi: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei, e eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. João 18, verso 37. A hora da glória, a cruz e a ressurreição. Passamos por tantos momentos, Essa lição falou pra gente tanta coisa. Dor, sofrimento, tristeza, entrega, ressurreição, alegria. E hoje nós terminamos então esse estudo. E hoje eu quero ler para você alguns textos e depois a gente vai para as perguntas, As perguntas adicionais aqui no nosso estudo, para que a gente possa pensar e ponderar sobre o amor e a misericórdia de Deus. Pilatos desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio. A consciência e o dever apontam um caminho e o interesse egoísta indica o outro. Amigo, amiga, não vá pelo caminho mais fácil. Faça o que é certo. O que é certo que é digno diante de Deus. Pilatos sabia o que era certo, mas fez o errado e pagou muito caro por isso. A história nos diz que ele acabou tirando a própria vida, Ele se isolou e tirou a própria vida, de tamanho desespero e desolação que ele ficou depois do que aconteceu com Jesus. Jesus hoje te oferece a vida eterna e verdadeira. Aceite Jesus. Fique do lado do princípio. E não faça o que é errado, apenas porque é mais fácil, mas faça porque é certo. O que é certo, em nome de Jesus. Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer, e ao morrer exclamou, está consumado. Ele tinha ganho a batalha. Sua destra e seu santo braço haviam alcançado a vitória. Como vencedor, fixou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado. E sabia que seu reino estava perdido. Através do sacrifício de Jesus, a gente tem a certeza da salvação. É isso que ele nos dá quando ele morreu no Calvário, quando ele ressuscitou ali, quando ele desponta daquela cova, ele nos mostra a certeza de que a salvação é garantida através do que ele deu para nós, porque ele é a vida. Para os anjos e os mundos não caídos, a frase está consumado teve profundo significado. A obra da redenção havia sido realizada tanto para o nosso benefício quanto para o benefício deles. Isso aqui está no livro Desejado de Todas as Nações, página 610. Um bom livro. Aconselho você a buscar esse livro. Tem também em PDF na internet, você consegue achar a versão online de graça. Os anjos e os mundos não caídos. Então, nós somos um testemunho para o universo inteiro do plano de amor de Deus e salvação. Não tem mais desculpa para o pecado. Daquele momento em diante, todo o universo viu até onde Satanás podia ir contra Deus, quando ele atentou contra a vida do Senhor. E atenta contra as nossas, tentando nos levar para o buraco onde ele vive. Nós podemos ter a certeza de que Jesus nos estende a mão e nos dá a sua salvação, a certeza do estar consumado, do plano de Deus em nossas vidas. E vamos às perguntas, Nós temos hoje 4 perguntas para a gente considerar e pensar e refletir na palavra de Deus. Primeira, que escolhas nos ajudam a evitar os erros cometidos por Pilatos? Se a gente pensar na vida de Pilatos, o que levou ele a errar? Ele não esperou a resposta de Jesus. Ele quis amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ele amou a riqueza, ele amou a posição. Veja como as coisas se confundem, quando a gente tem Deus fora da perspectiva, Deus foge do nosso plano. Deus tem que ser o princípio, primeiro e último, porque esse mundo passa, mas existirá um céu para aqueles que estão com Deus. Então não vale a pena jogar o céu fora por momentos de prazer nesse mundo. Pergunta 2. Com base na Bíblia, por que Jesus teve que morrer em nosso lugar? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma dívida de pecado que tem que ser paga. A gente ofende a Deus quando a gente faz o mal. E nós não queremos morrer, Deus não quer que a gente morra. Mas quando a gente se afasta da vida, a gente morre. Então Jesus teve que morrer para nos dar a oportunidade da vida. Ele fez essa troca. Nos deu a vida que ele merecia, tomando a morte que nós merecíamos, para que essa dívida fosse paga, então nós tivéssemos acesso, mais uma vez, ao jardim de Deus, ao céu. Pergunta 3. Qual é a relação entre as evidências bíblicas
e as evidências históricas a respeito da ressurreição de Jesus. Quais evidências históricas confirmam a ressurreição dele? Prova, aí vem na minha área, né, história. Prova a gente não tem. Não tem como provar que Jesus ressuscitou. As evidências históricas apontam que existia um homem chamado Jesus, e que esse homem Jesus ensinou muitas coisas. Existem evidências no sentido de palavras e escritos de pessoas em primeira mão, né, que falam e mostram ali pra gente que ele fazia coisas miraculosas. Você pode questionar ou não, pode aceitar ou não, mas existem essas evidências históricas de que existia um Jesus e que ele fazia milagres. Agora, ele ressuscitou? Tem como provar isso? Não tem como provar. Realmente são os relatos das pessoas que conviveram com ele do depois que mostram que ele ressuscitou. E as próprias evidências históricas mostram que realmente houve alguma coisa sobrenatural, porque os discípulos, a forma como eles morreram, a vida que eles tiveram, por nada, por alguém que estava morto, não faz o menor sentido. Né? Tudo que eles proclamaram e disseram, não faz sentido fazer isso por um morto. Viver a vida que eles viveram apenas para proclamar uma verdade que não era verdade? Gente, era só eles voltarem para trás. Não era nenhuma vergonha, mesmo que fosse. Eles teriam suas vidas, viveriam em paz, mas não, eles deram tudo para Deus, para essa verdade que eles acreditavam. Se é verdade ou não, não tem como provar, mas eles acreditavam que era verdade. E isso inspira a gente também a acreditar nessa verdade. Quando a gente faz buscas ali na arqueologia, na história, a gente vê isso, esses registros dessas pessoas que acreditaram e deram tudo por Jesus. Isso é mais do que evidência de que realmente algo aconteceu, de que existe um Deus Salvador que ressuscitou e está conosco. No tempo de João, haviam pessoas, milhares de pessoas, né, centenas, mais de 300 pessoas que viram Jesus ressuscitar e ir ao céu. Isso é um testemunho que a Bíblia mostra pra gente nos evangelhos. Então houve testemunhas oculares do que aconteceu. Hoje nós temos os registros dessas testemunhas e nós temos que acreditar nesse relato, se quisermos realmente a salvação. Isso é história, isso é vida, isso é fé, isso é história. E aqui termina a nossa última pergunta. Reflita sobre 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 20. Vamos dar uma olhadinha então em Coríntios capítulo 15, na palavra de Deus, que é uma das cartas de Paulo. 1 Coríntios no capítulo 15, versos 12 a 20. Aqui nos fala sobre a ressurreição de Jesus como penhor da nossa ressurreição também. Através do que Jesus fez, do que ele faz, nos dá garantia de que nós também iremos acordar na ressurreição caso a gente durma o sono da morte. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 20, a certeza da ressurreição. Que adormeceram, diz assim, se aqueles que adormeceram em Cristo vão imediatamente para o céu, como algumas pessoas falam, né, após a morte, por que a ressurreição de Cristo? Por que a ressurreição se elas vão para o céu? Não faz muito sentido, né? Eu já conversei esses dias com um colega lá do trabalho, a gente conversou sobre isso, né? Por que ressurreição se você vai para o céu? Não tem porquê. Por que você vai ter que sair do céu, vir para um corpo mortal, ressuscitar de novo para voltar para o céu? Não faz sentido. Quando a gente vê pela palavra de Deus, ali o capítulo 15 de 1 Coríntios, é uma evidência clara de que quando as pessoas morrem, elas dormem, aguardando a ressurreição. E que Jesus virá no céu para nos levar para o céu, para estarmos com Ele para toda a eternidade. Isso é uma evidência clara de realmente as pessoas dormem o sono da alma, o sono da morte, até a volta de Jesus, em que nós então ressuscitamos para o encontro com o Senhor nos ares. Paulo confirma essa verdade, de que os mortos estão inconscientes até a ressurreição. Então não precisa ficar orando por mortos, não precisa pedir a intercessão por eles ou em favor deles, né? Apenas confie em Deus, entregue-se ao Senhor. Ele é o nosso único intercessor e a Ele foi confiado todo o poder, né? Então nós devemos confiar nele para a salvação. Nós terminamos o estudo dessa semana, essa foi a 12ª lição. A partir de amanhã nós teremos a última lição falando do Evangelho de João, falaremos sobre o epílogo final, conhecendo Jesus e sua palavra. Vamos juntos orar? Querido Pai, te agradecemos pelo estudo dessa semana, te agradecemos porque o Senhor se revela a nós através do seu sacrifício por nós, seu amor e misericórdia. Obrigado porque a ressurreição de Cristo nos dá a certeza da nossa ressurreição e a certeza da salvação em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Fique em paz. Tenha um dia abençoado, uma sexta-feira de preparação para o Santo Sábado do Senhor. Até lá, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.